Saindo da infância, indo para a adolescência, eu era muito incomodado com o meu aspecto físico. Eu comecei a tentar procurar ajuda, me esclarecer como eu poderia fazer para sair daquela condição. Como eu falei, eu era muito magro, alto e magro. Aí primeiro, eu me lembro muito bem que eu procurei o boxe. E tinha um senhor, o seu Orlando, até um excelente professor, já falecido, seu Orlando, que numa salinha ele ensinava a gurizada, o pessoal novo, a defesa pessoal, né? Mais especificamente o boxe. Aí eu fui lá, fiquei 6 meses com ele, gostei muito do boxe, excelente atividade física, porém eu queria mesmo sair daquela condição muito magra, né? Muito esguia. E não foi o que aconteceu no boxe. Eu aprendi a arte, porém, dos meus 62 quilos, eu baixei mais 2 quilos, né? Porque o boxe é muito intenso, né? Muita atividade. Ao invés de aumentar de peso, era o meu objetivo, eu emagreci um pouco mais. E do boxe, lá perto da minha casa, a minha mãe mora até hoje perto do Rio Guaíba, aqui em Porto Alegre, e tinha vários clubes de remo. E eu procurei o GPA, Guaíba Porto Alegre, que vários colegas meus da região ali remavam. E eu fui remar, excelente esporte também. E lá dentro do GPA tinha meia dúzia de halteres e uma barra num canto. E o meu primeiro contato com musculação foi dentro do clube GPA, sem aparelho, sem nada. Tinha uns halterezinhos, umas barrinhas, e lá eu comecei a brincar o que eu estava procurando, que era sair daquela condição magérrima, né? E fiquei 6 meses no remo, muito bom, gostei muito da atividade. Porém, aí sim que eu fui procurar academias de musculação específica, né? Como eu já falei anteriormente, tinha 2 perto da minha casa e 5 em toda Porto Alegre, pelo menos que eu conhecia, era 5. Depois das minhas pesquisadas, que era o Clube Apolo, Bodhidharma, onde eu comecei, Clube Hércules, a Academia Atlas e o Ginásio Força e Saúde. Nesses 5 lugares eram praticado a musculação. Eu já estou falando no ano de 82, 11 de dezembro de 82. Até hoje eu gravo essa data aí que marcou o dia que eu fui me inscrever na Bodhidharma, então. Ali eu comecei minha atividade, já com 16 anos. Nessa época eu também era escoteiro. O escotismo leva até hoje como referência para todo jovem, toda criança. Deveriam, vocês pais, colocar seus filhos no escotismo. Através do escotismo eles vão ter os primeiros passos de uma vida de bom cidadão. Vão aprender a ter disciplina, honrar a pátria, família. Então, o escotismo eu aconselho muito para toda e qualquer criança. E, paralelo ao escotismo, minha mãe me inscreveu num curso do Senai. Senai é uma instituição que forma bons profissionais. E ali eu fiz o curso de torneiro e fresador mecânico, que aprendi desenhos técnicos de mecânica, lidar com ferro, literalmente. E lá na frente, depois, eu consegui, quando eu precisei, construir meus aparelhos e montar minha academia de musculação. Mas isso depois. Antes disso, teve então o escotismo, teve o Senai. Depois, no final do Senai, eu participei de um concurso para trabalhar numa empresa multinacional, inclusive. E fiquei 1 ano trabalhando nessa empresa e depois fui para o Exército. E isso já era o ano de 1986. Saindo do Exército, aí sim, voltei a treinar, porque no ano que eu fiquei na instituição, no Exército Brasileiro, eu não consegui treinar. Fiquei aquele ano parado, porque era muita atividade
e eu não tive tempo de treinar. Então eu saí do Exército em 87 e voltei a treinar, estava precisando muito treinar e sentindo muita falta, né, já que eu já tinha treinado 4 anos antes. E aí sim, comecei a realmente desenvolver, me empenhar nos treinamentos. E no ano de 1988, 2 anos depois, no caso que eu saí do Exército e voltei a treinar, aí sim foi minha primeira competição importante, que foi o Campeonato Brasileiro de 1988. Só para vocês terem ideia, até então tinha ido equipe do Rio Grande do Sul para disputar fora e nunca nenhum atleta gaúcho tinha ganho o Campeonato Brasileiro. E no meu na minha primeira competição brasileira de 1988, eu fui para São Paulo e ganhei categoria júnior e categoria adulto. Então eu fui o primeiro gaúcho a ganhar um Campeonato Brasileiro de levantamento de peso. Em 88 isso. No mesmo ano de 88, eu fui para a cidade de Campana, na Argentina, competir o Sul-Americano. O único atleta fora de São Paulo da equipe brasileira era eu, o resto era tudo pessoal de São Paulo. Aí eu ganhei o Campeonato Brasileiro de 88 e fui para a cidade de Campana, na Argentina, competir o Sul-Americano. Ganhei a categoria júnior e segundo lugar na categoria adulto. Campeão, na época, foi o atleta argentino Oscar Soria. O que eu fiz após isso, conhecendo já o pessoal de São Paulo, eles me convidaram a ir até São Paulo e treinar com eles. Isso em 89 já. Voltei do Sul-Americano em 88, comecei uns contatos com o pessoal de São Paulo, mais especificamente com o André Doria, que tem academia até hoje, Clube Gerson Doria, em Santo André. Contato por telefone com o André Doria, ele, não, vem treinar com a gente, vem treinar com a gente. Eu peguei minha mochila, fui para São Paulo. No que eu desci, cheguei na rodoviária, até então o avião era muito complicado e difícil. Então era ônibus para lá, ônibus para cá. Cheguei na rodoviária de São Paulo e está o atleta de São Paulo, Marcelo Cura, me esperando. Eu disse, como é que eu faço para ir para Santo André, que o André Doria está me esperando lá. Ele, não, vamos ficar uns dias aqui em casa, aí tu treina ali com a gente no Pinheiros, e depois tu vai para Santo André, ele me disse assim. E nessa de ficar ali na casa dele, fiquei inclusive 2 semanas, e treinando no Esporte Clube Pinheiros, na época, eu acho que até hoje, um dos maiores, ou o maior clube da América do Sul. Treinei no Pinheiros com eles e conheci Antônio Mendes, o Tonhão, grande parceiro de treino. Entre outros, eram 9 treinando no mesmo tablado, ao mesmo tempo. Eu e o Tonhão num suporte de agachamento mais alto e os outros atrás da gente num suporte de agachamento mais baixo. Era 7 no suporte 7 atletas treinando no suporte mais baixo e eu e o Tonhão no mais alto. E aquela competição diária sadia foi o que realmente fez com que eu melhorasse muito. Resumindo, não cheguei a ir e até hoje não conheço Santo André e nem o ginásio do grande amigo André Doria, que quando eu for a São Paulo, eu devo uma visita para você, André Doria. Grande abraço, inclusive. E aí eu passei no ano de 89 todo treinando no Esporte Clube Pinheiros e pensando no cara que tinha me ganho ano passado, o adulto, e eu júnior ainda, que era o argentino Oscar Soria. Em 89, participei das competições, Copa São Paulo, brasileiro, e fui escalado de novo para o Sul-Americano, na Argentina de novo, não na cidade de Campana, mas na cidade de La Plata. Fui para La Plata e competi novamente com o Oscar, o grande atleta Oscar Soria. Resumindo,
ganhei a categoria júnior e também ganhei a categoria adulto. Esse rapaz, o Oscar Soria, nunca tinha perdido. Aí ele veio me cumprimentar, deu os parabéns, e até hoje a gente se dá muito bem. Mas parabenizo a ele também, super atleta, que nunca tinha perdido, e naquela ocasião eu tive a felicidade de ganhar dele. Então essas, brasileiro e sul-americano de 88, e brasileiro, e principalmente o sul-americano de 89, até então tinha sido a principal competição que eu tinha participado.